Meus amigos do FBN, estamos de volta com mais um convidado, entrevistado especial. Como você já sabe, nós podemos estar na sua casa, na sua cidade, no seu estado. É o FBN, cobrindo basicamente o sudoeste goiano e também o Triângulo Mineiro, Jataí e Ituiutaba, precisamente. Mas hoje estamos em Uberlândia, a principal cidade do Triângulo Mineiro, para trazer um fato que causou polêmica, evidentemente, que quando o assunto envolve políticos e a polêmica é um pouco maior. O vereador de Ituiutaba, Pastor Amaury, há cerca de aproximadamente 2 meses, um pouquinho menos, foi preso aí com a acusação que houve, enfim. E para saber os detalhes, como é que está ocorrendo esse processo aí, vou falar com o advogado doutor Rafael Tavares, que assumiu a causa. Enfim, doutor, obrigado por aceitar nosso convite. Sua agenda é meio assim, como sempre, né? Mas abriu uma brecha para atender o FBN aqui, direto de Uberlândia, no seu escritório. Enfim, aquela pincelada inicial, como é que iniciou esse processo e como é que se encontra atualmente? Tranquilo. O pastor Amaury, né, ele teve uma prisão, inicialmente uma prisão um suposto flagrante, né? A gente respeita o trabalho do Ministério Público, da Justiça, né? Mas entendemos que durante esse flagrante, a condução da prisão do Amaury, houve algumas ilegalidades, né? Primeiro, tem um órgão aqui em Uberlândia, que é um grupo de atuação especial, que é o GAECO, né? É um grupo que deve atuar quando se trata de organizações criminosas, né? Então, basicamente, ela atua sob denúncia ou não? Parece que teve uma denúncia, um cidadão lá de Ituiutaba, que procurou diretamente o GAECO de Uberlândia. Só para você entender como funciona, o GAECO ele atua só em organizações criminosas, uma rede, uma estruturação, uma divisão de tarefas, né? E Ituiutaba tem um promotor natural, é um promotor de Ituiutaba que responde pelas demandas criminais de Ituiutaba. E o GAECO ele só pode atuar em Ituiutaba através de pedido do promotor natural e como auxiliar, eles atuam juntos, por requisição do promotor natural. Ação conjunta. Uma ação conjunta por solicitação do promotor natural da comarca. Ponto 1. Essa solicitação não houve. Não houve. O que aconteceu? Houve um procedimento que direto, uma denúncia, o cidadão procurou o Ministério Público relatando uma situação e não se tratava de organização criminosa e não se tratava de uma requisição do promotor natural. Por exemplo, a denúncia deveria ter sido feita pelo promotor natural, lá da comarca. O promotor da comarca, se entendesse necessário uma atuação do GAECO, faria isso, a requisição formal, por escrito, e o GAECO ia atuar em conjunto com ele, né? O GAECO é um órgão auxiliar. O que aconteceu? Que houve essa denúncia. O primeiro ponto que a gente entende, respeitando o trabalho do Ministério Público, é essa irregular atuação do GAECO. O crime foi, em tese, mesmo o suposto crime, né, que a gente entende que não houve crime, mas a acusação teria sido ocorrida no município de Ituiutaba. Competente para fazer a investigação era o promotor de Ituiutaba e poderia solicitar apoio do GAECO se houvesse organização criminosa, mediante requisição formal. Isso não houve. O segundo ponto é que, recebida a denúncia, nós entendemos, já alegamos, vai ser apreciado, que houve um flagrante preparado. Flagrante preparado é quando eu preparo uma situação para tentar surpreender uma pessoa na prática do suposto crime, que às vezes o crime ele é inexistente, ele só existe na cabeça de quem está conduzindo a situação. Você produziu a prova, cara. A pessoa foi já preparada para filmar e foi preparada para entregar uma quantia de dinheiro, com os dinheiros já fotografados, tudo preparado, criando uma situação para depois a polícia já estava aguardando para fazer o flagrante e o promotor do GAECO estava lá na comarca para fazer o flagrante também, sem solicitação do promotor natural. Então essa é a primeira que a gente entende capítulo de irregularidade. Segundo, efetuado o flagrante, a prisão, ao invés de levá-lo para a autoridade competente lá de Ituiutaba, que é o delegado de polícia da comarca de Ituiutaba, lá tem delegacia de polícia, ele veio para Uberlândia e quem retificou o flagrante foi o delegado de Uberlândia. Mas, feita a prisão em flagrante,
a lei determina que deve ser feita, apresentar o preso a um juiz para fazer aquela audiência de custódia, que ele poderia decretar a liberdade ou converter essa prisão em flagrante em preventiva. Então o delegado já tinha retificado o flagrante. Isso ninguém das autoridades competentes de Ituiutaba a par disso. Foi feita a audiência de custódia por um juiz de Uberlândia, não um juiz titular da vara criminal constituído na comarca de Ituiutaba. Aí ficou fácil a defesa, por enquanto. Até onde eu estou entendendo, ficou fácil. Né? E foi feita essa audiência de custódia aqui em Uberlândia, o crime cometido na comarca, supostamente o crime cometido na comarca de Ituiutaba. E a preventiva veio logo na sequência. E a preventiva decretada pelo juiz de Uberlândia. Né? Até então tinha outro escritório de advocacia que estava atuando, né, nessa fase, conduziu da melhor forma que poderia conduzir. O seu escritório então entrou no segundo tempo desse processo? Entrou depois, porque eles ingressaram primeiro com habeas corpus, e esse habeas corpus foi enfrentado ainda na sexta-feira, e o tribunal já estava funcionando no regime de plantão. Né? Quem que ia julgar esse habeas corpus no plantão, analisar o pedido liminar, não era aquele que realmente cuidaria, aquele desembargador que realmente cuidaria do caso. E foi negada essa liminar. Nós achamos melhor esperar na segunda-feira, aí nós assumimos o caso, pedimos que fosse feita a desistência desse habeas corpus, porque nesse habeas corpus a gente entendia que estava discutindo algumas questões que não era pertinente para um habeas corpus. Aí veio o segundo HC. Aí fez o segundo HC, que foi distribuído para a desembargadora Maria Luísa de Marilac, que na decisão de quarta-feira já determinou a imediata soltura, né, do pastor Mauri. O que é importante? Quando se decreta a prisão... Esse período de tempo, só para recapitular, ele ficou preso uma semana, de quarta a quarta, basicamente. De quarta a quarta. Já foi posto liberado na própria quarta-feira, né, no mesmo dia que saiu a liminar. Mas ela, só para você entender, a prisão ela tem que ser decretada, é uma medida extrema. A alegação para decretar a prisão preventiva é que na condição de vereador ele poderia coagir testemunha. E isso atrapalharia a investigação criminal. Esse era o fundamento da prisão preventiva. É a alegação. Mas assim, é unânime em qualquer tribunal que a prisão preventiva a ser fundamentada tem que apontar um fato concreto. Não, ele na condição de vereador, e ele está ameaçando a testemunha X, e isso foi ocorrer isso, um fato concreto, não um fato futuro, poderia, né? Então, não tinha o requisito da prisão preventiva, que a prisão, a gente sabe que ela é decretada só ao final do processo, depois de instrução, da produção de prova. A preventiva é a exceção. Uma das causas é quando ele está atrapalhando a investigação criminal. E, no caso, a alegação de que ele poderia não se confunde com a alegação de que ele ameaçou concretamente um fato concreto. Não houve nenhum apontamento de fato concreto. E mais, ela pode ser a última alternativa, porque se esse fosse o motivo, ele poderia determinar o afastamento do cargo e ele continuaria em liberdade. Se o fundamento era o exercício do cargo que o judiciário poderia fazer isso, poderia pedir o afastamento do cargo. Foi decretada a prisão, uma medida extrema, gravosa, que traz uma consequência, né, que a gente sabe. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que nem o afastamento do cargo era necessário. Porque depois do HC concedido, veio o julgamento do mérito do tribunal e analisado por 3 desembargadores. 3 votos a 0. 3 votos a 0, unanimidade, foi reconhecida a absoluta ilegalidade da prisão. Porque entendeu que não era caso de prisão preventiva e nem do afastamento. Por isso que o pastor Mauri está livremente, vai exercer seu mandato tranquilamente, sem nenhum problema de objeção. Chegando nos dias atuais, no momento atual, a realidade. Essa investigação do Ministério Público continua, enfim, como é que está esse procedimento? E o que aconteceu? Isso tudo, como estava te falando, estava acontecendo em Uberlândia. As autoridades constituídas em Ituiutaba não estavam sabendo do fato. O delegado não sabia, e também o promotor não sabia, nem o juiz. Foi alegado aqui, depois de feita a audiência de custódia, esse processo foi distribuído para uma das varas criminais da comarca de Uberlândia.
E recebida essa ação na vara criminal, foi alegado essa nulidade, essa atuação irregular do GAECO, que não era o promotor natural para conduzir a investigação. Foi alegado que o delegado não podia retificar o flagrante e foi alegado que o juiz de Uberlândia não poderia decretar prisão preventiva. E o juiz, salvo engano, da 4ª Vara Criminal, ele entendeu pertinente, antes de analisar esses pedidos, abrir vista para o Ministério Público. E o Ministério Público veio e concordou que realmente o processo não poderia tramitar na comarca de Uberlândia, que a comarca competente é da comarca de Ituiutaba, e que o órgão competente para conduzir a investigação não é o GAECO, e sim o promotor natural. Aí o processo voltou agora para Ituiutaba, né? Foi concluído, chegou para o juiz, que tomou conhecimento do caso agora e está com vista para o Ministério Público. Então hoje não existe nenhuma ação penal proposta contra o pastor Amauri. Apenas um procedimento investigatório que foi conduzido aqui, mas já foi reconhecido que esse procedimento tem que seguir lá em Ituiutaba. Esse procedimento de investigação por parte do MP de Ituiutaba, que a coisa agora se resolve por lá. Por lá. Lá que ele é o promotor natural que vai conduzir a investigação, vai apurar, vai poder ouvir testemunhas, exercer o papel legítimo do Ministério Público de investigação, e o pastor Amauri está à inteira disposição para colaborar. E depois, se ele entender pertinente, né, a gente já arguiu a nulidade desse flagrante, né, que foi um flagrante preparado, induziu, que preparou a situação para tentar surpreender, e está consciente que não houve nenhuma irregularidade praticada por ele, e que ele será, ao final, absolvido, né, vai exercer o mandato, não vai perder nenhum cargo, muito menos a liberdade. Só voltando um pouquinho nessa questão da ação da Justiça aqui de Uberlândia, o promotor Daniel Marota, é esse a pronúncia correta? Sim. Segundo a matéria que nós acompanhamos na imprensa, inclusive, ele afirmou que o até então vereador pastor Amauri havia afirmado, confessado essa atitude, a questão que o fato se trata daquela famosa, para colocar em português bem simples, a rachadinha, né, que o político aí, ou determinada pessoa vai lá e fica com parte do salário do seu funcionário. E o promotor fez saiu na mídia, inclusive na imprensa, de que havia uma confissão do pastor Amauri naquela oportunidade. Ele é o seu cliente, você está trabalhando nessa ação toda aí. Isso houve, não houve? Enfim, como é que você viu essa questão do promotor afirmando que havia uma confissão? Eu particularmente não vi o promotor, né, ele afirmando isso. Eu vi a mídia dizendo que ele teria dito que houve confissão. Né? Só para separar bem assim, eu não ouvi o promotor. O material da imprensa. O material da imprensa. Também não, evidentemente, ninguém inventou isso. Então, assim, exatamente. Tanto é que não houve contestação também, né? Porque senão vai falar. O que a gente teve acesso é uma matéria da imprensa dizendo que ele teria confessado. O que não corresponde à realidade. Em momento algum ele confessou e jamais confessaria, até porque ele não cometeu nenhuma irregularidade. Dentro da sua ação de defesa, da sua condição de advogado, está na causa. Se realmente houve, vamos considerar uma hipótese A ou B que seja aqui, se houve uma confissão para você, na condição de defensor dele, se houve essa confissão, se bem que agora não volta para a promotoria de lá, que não é o caso, mas isso dificultaria o seu trabalho de defesa, não? Não, assim, é difícil a gente falar desse jeito, porque é uma coisa que a gente nem trabalha essa hipótese, né? Si, né? É um si que não é um si que a gente tem a certeza absoluta que não houve. Eu indaguei isso pessoalmente. Porque é difícil a gente falar... O vereador, você confessou? Eu nunca falei isso. Ele sempre foi acompanhado por advogado e em momento algum ele tem a confissão, tem o depoimento dele, a manifestação dele, em momento algum ele admite qualquer irregularidade. Para todos os efeitos, que vai valer a partir dessa sequência agora, quando vier a denúncia, se vier a denúncia, deve acontecer, possivelmente, né? Pelo que você está entendendo da linha de investigação, deve acontecer a denúncia, certamente. Sim, vai ouvir os ouvidos, se o Ministério Público entender, vai exercer o papel legítimo dele, se entender que houve uma irregularidade, vai propor uma denúncia. Agora, o seu escritório de trabalho, evidentemente, defende várias causas. Esse tipo de situação já faz parte do trabalho do dia a dia ou foi um caso, uma exceção agora? Não, hoje a
atualmente, principalmente são várias demandas que a gente enfrenta aqui, principalmente os agentes polícias estão sujeitos, né, principalmente hoje na esfera penal. Você tem uma bagagem nessa área nesse campo aí. Tranquilo, é uma coisa corriqueira aqui no escritório. E uma situação tranquila de se defender, e a gente tem absoluta convicção que ao final ele vai ser absolvido. Hoje a defesa já produziu as provas, já tem todo o material de defesa para apresentar no momento certo, oportuno? A gente está aguardando primeiro, antes de manifestar sobre qualquer acusação, porque nós tivemos a situação que o tribunal já entendeu que houve a ilegalidade da prisão, o Ministério Público vai conduzir a investigação e a gente não sabe o que ele vai propor. Então a gente tem que esperar a acusação chegar, a gente ter ciência da denúncia, sobre o que ele está sendo acusado, sobre qual fato, e vai apresentar a defesa de forma tranquila. Quanto a esse período aí de quando possa ocorrer, então é totalmente imprevisível. Imprevisível. Depende aí do Ministério Público. O pastor Amauri está à disposição para colaborar com as investigações e espero que o mais rápido possível isso possa se resolver, mas depende do Ministério Público e do Poder Judiciário. Vou te fazer uma pergunta bem idiota agora. É aquela pergunta idiota mesmo, porque evidentemente que essa resposta não teria outra resposta, né? Seu cliente é inocente? Nós temos absoluta convicção que ele não praticou nenhuma irregularidade, né? Que ele realmente ele é inocente. Na área criminal é o seguinte, eu tenho alguns amigos que são advogados e falam o seguinte: olha, você não matou ninguém. Estão dizendo que você matou, então estão dizendo que tem que provar. Então da criminal funciona por aí. Agora, no seu caso, é a pergunta aqui, né? Diante da situação, do que foi feito, né, das pessoas que a gente ouviu do caso, e ficou claro que foi uma situação, uma vingança pessoal, a gente não sabe o que levou a fazer isso, mas foi uma situação preparada. Pelo que você tem de conhecimento da causa, evidentemente que você como advogado tem que buscar, né, subsídio, enfim, para montar uma defesa convincente. Tinha algum problema entre ele e o funcionário dele, quer dizer, o assessor, em relação a o cidadão criar uma situação dessa? Eu desconheço, assim, até nós não conversamos muito sobre os fatos específicos do processo, que a gente achou melhor deixar o Ministério Público conduzir a investigação e apresentar o que ele tem para a gente analisar e apresentar a defesa no momento adequado, né? Até para a gente não adiantar nenhuma uma tese defensiva, porque a gente não tem nenhuma acusação formalizada contra ele ainda. A gente aguarda. O que você quer acrescentar além disso aí? Enfim, alguma coisa que ficou faltando pra gente? Acho que já conseguimos esgotar bem o assunto e assim, que a gente tem absoluta convicção que o pastor Amauri vai cumprir seu mandato integral. Falta agora também 1 ano e 3 meses aproximadamente. Vai conseguir, se querer disputar a eleição, vai estar apto a disputar a eleição sem problema nenhum, né? É coisa que depende só dele. Ele não vai ter nenhum problema com isso. Fica aquela questão, aquele desgaste político, uma situação que realmente não é fácil. Isso aí é normal, ele tem que estar preparado. Todo mundo na vida pública tem que estar sujeito. Já é a bagagem dele, tem que estar buscar o psicológico, uma série de situação. Lógico que fica às vezes a imagem repercute na imprensa, mas à medida que as pessoas vão conhecendo de fato o que teve no processo, né, não só o que a mídia divulgou, vai vendo que a situação dele não é aquilo que foi pintado, né? Aquilo que foi demonstrado. Sucesso no seu trabalho. E obrigado. Só para fechar aqui, é RS? Ribeiro Silva Advogados Associados. RS. Tá certo, é o FBN, que bom. RS. Competente o Dr. Rafael Tavares, com o qual nós agradecemos, também a internacional, né? Produtora, cinegrafista e o resto não pode contar, né? Selma Mendes, que está conosco aqui em Uberlândia, essa cidade fantástica e com exclusividade para você, trazendo aí as informações em relação ao caso, essa questão polêmica que foi do pastor Amauri, vereador da cidade de Ituiutaba. Agora é esperar para ver o desfecho dessa questão toda aí. E até que prove o contrário, você já sabe, né? Todo mundo perante a justiça é inocente. Grupo FBN de Comunicação, cada vez mais pertinho de você, sempre, sempre.